Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre História e Memória e o texto base é o livro de Enzo Traverso, o capítulo 1 do livro de Enzo Traverso, o passado, modos de usar. O capítulo 1 chama História e Memória, uma dupla antinômica. É uma pergunta que Enzo Traverso faz para discutir esse tema tão importante para nós historiadores, que é a memória. A história e a memória, segundo o Travesso e outros autores, nasce de uma mesma preocupação com o passado. Muito antes de haver a história, né, os seres humanos, eles pensavam, eles lembravam, eles tinham recordações. Muito antes de haver os registros, as recordações faziam parte do universo mental daquilo que nós chamamos do humano, é parte constitutiva das sociedades. Entretanto, a memória nas sociedades foi utilizada de formas muito distintas, de formas muito variadas, especialmente no Ocidente, especialmente no nosso tempo recente. Essa preocupação comum da história e da memória faz com que as duas dimensões de alguma maneira concorram. Né? Há programas de pós-graduação que são vinculados à memória, que são dedicados a desvendar esse aspecto da lembrança que acompanha a humanidade desde sempre. E há, da parte dos historiadores, a preocupação em ter a memória como objeto da sua investigação. Então, a memória passa a ser parte da investigação científica, vamos dizer assim, dos historiadores que tentam entender de que maneira as sociedades lembram o passado. Isso é uma coisa recente, não havia isso no século XIX, nos séculos anteriores. Essa preocupação da memória como objeto da história é uma preocupação do século XX. E daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho por que essa preocupação é uma preocupação do século XX. Mas antes dessa preocupação entrar para os historiadores, ou seja, antes da memória passar a ser um objeto da história, eu estou dizendo que os historiadores se dedicam a estudar a memória, como elas se comportam nas coletividades, sobretudo, principalmente aquilo que Maurice Robuac chamou de memórias coletivas. Os historiadores lidavam com a memória como parte importante dos testemunhos que eles levantavam, que eles tinham diante de si, né, como forma de acessar esse passado. Então, a memória, durante boa parte do tempo, para os historiadores, foi exclusivamente fonte. Quando a gente for estudar a história nas suas origens, nós vamos ver como Heródoto precisava fazer com que os seus testemunhos evocassem na sua lembrança os acontecimentos que eram tidos por reais, para que Heródoto registrasse, né, a partir do confronto de testemunhos, a partir da crítica que ele tinha aprendido da parte de outros contemporâneos seus. E esses testemunhos eram tidos por verdades, submetidos aos critérios que os historiadores utilizam para dizer aquilo que é verdade separado da mentira. Né? Isso é uma parte de um outro momento do nosso curso. Mas no nosso caso aqui, a gente tem que entender que a memória para os historiadores se constitui, durante boa parte do tempo, exclusivamente como fonte. Né? Então a gente pode entrevistar alguém, né? Provocar a memória de alguém para que ele diga aquilo que ele se lembra, né? E nós vamos submeter essa memória aos critérios que os historiadores utilizam para tomá-la como verdade ou não. E mais recentemente a história passa a ser um objeto da história. E sendo objeto da história, a memória tende a concorrer muito com a história. Né? E isso é uma coisa importante para a gente discutir. É, Foi Walter Benjamin um dos autores que mais precocemente se dedicou a pensar a relação da memória com a história. Apenas para lembrar vocês quem é Walter Benjamin, que eu pedi que vocês fizessem uma investigação, né? É um dos interlocutores do texto de Enzo Traverso. Walter Benjamin foi um, 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 um estudioso, um filósofo ligado à escola de Frankfurt. Ele não era vinculado à escola de Frankfurt, mas tinha relações com a escola de Frankfurt, e produziu uma obra importante, especialmente evocando a memória, a lembrança, a reminiscência, mas também enveredando pelo campo da estética, o campo da cultura. E Benjamin morreu de maneira trágica, tentando ultrapassar a fronteira da Espanha com a França, fugindo dos nazistas. Ele
sendo interceptado por nazistas, ele termina se suicidando, né? Nos anos 40, ele portava uma cápsula de veneno, ele se suicida antes que os nazistas pusessem a mão em Walter Benjamin, que era judeu. Mas ele deixa, apesar de ter morrido muito cedo, com menos de 40 anos, Benjamin deixa uma obra muito importante para a gente entender a relação da história com a memória. E é no escrito de Benjamin sobre Marcel Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, né, na tradução em português, que Benjamin fala da importância do rememorar, né? Da textura da lembrança, da reminiscência, daquilo que diferencia o passado vivido, que é sobretudo o objeto do historiador, né? Porque ele investiga aquilo que foi vivido, aquilo que está inscrito na história e que os historiadores acessam por documento, do passado lembrado, que é o passado permanentemente evocado pela memória. Então, há uma distância, uma diferença muito importante entre o passado vivido e o passado lembrado. Porque o passado lembrado, ele tem relação com tudo que veio antes e que vem depois. E o passado, como pode ser lembrado a cada presente, ele vai sendo ressignificado a partir do instante em que se pensa esse passado em cada presente, sem necessariamente transformar o passado qualitativamente, já que essencialmente o passado não pode se modificar, mas como cada presente pensa o passado, de alguma maneira esse passado é modificado nas leituras do presente. E, portanto, Benjamin diz que há na interpretação do passado, nessa lembrança, né, a diferença entre o passado vivido, que é fugaz, né, que ele só existe enquanto vivido, e o passado lembrado, que é permanente, porque ele vai ser sempre evocado, ser sempre lembrado. Então há uma diferença grande entre essas duas formas de passado. Benjamin é uma porta de entrada importante para a gente pensar a memória, porque Enzo Travesso é muito tributário de Benjamin. Ele pensa como é que a memória incide sobre a história, ela modifica a história, ela interfere na história, fazendo Enzo Travesso fazendo um movimento inverso, oposto, mas dialogando com historiadores que procuravam de toda forma separar a memória da história. E a gente também vai falar sobre essa questão aqui. A memória em si, ela é do âmbito eminentemente da subjetividade, né? A memória é sempre qualitativa, singular, ela não se preocupa com generalizações e com universalidades. A memória é sempre relativa ao sujeito que lembra. E muito embora o sujeito que lembra possa lembrar de maneiras distintas a cada vez que ele lembra, porque ele vai adicionar à sua lembrança elementos que ele adquire ao longo da sua vida. Então alguém que lembra de uma coisa hoje, daqui a um ano vai lembrar de maneira diferente, daqui a 10 anos vai lembrar de maneira diferente, não apenas porque a memória ela se incube por si só pelos mecanismos normais de esquecimento, né, de atenuar ou acentuar uma lembrança, né? A memória por si só, ela se encarrega de, às vezes, biologicamente, de transformar essa lembrança, como também no aspecto das questões que são adquiridas, né, pelo indivíduo, da sua própria experiência, essa lembrança vai se modificando, né? E não só pela experiência do indivíduo, pela experiência da sociedade. Então as memórias se transformam em função do entorno, em função das transformações políticas, das transformações econômicas, das transformações sociais da sociedade. Então o indivíduo que lembra, ele lembra sempre de maneira diferente. É como aquele homem citado por Heráclito que nunca bebe a mesma água duas vezes, porque a água corre, o rio corre, né, e o homem se transforma. Né? Você nunca lê um livro da mesma forma, mesmo sendo um livro igual, o mesmo livro, porque você se transforma e a sua leitura do livro vai ser adicionada de elementos que você adquiriu da sua experiência pessoal, individual e também da sua experiência do entorno. Então a memória como esse elemento subjetivo é sempre filtrada por conhecimentos adquiridos posteriormente. Então uma memória de um determinado tema que pode adquirir um tom de positividade hoje, amanhã pode se transformar, pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa distinta em função da sua própria experiência pessoal. Então você pode ter uma lembrança, vamos dar um exemplo, de um golpe de uma maneira hoje e muito depois você pode ter essa lembrança do golpe de uma maneira distinta, né?
porque não conta apenas a sua subjetividade relacionada ao golpe no momento que você lembra ele de forma fixa. Essa sua subjetividade também se transforma. Então, suas posições políticas em relação a esse golpe, que podem ser umas hoje, pode amanhã ser de maneira diferente. Então, a sua ideia do lembrar esse golpe vai se modificar, não em função do que o golpe foi em si, mas em função da sua perspectiva em relação ao golpe. Então, você vai lembrar de maneira diferente. Então, esse procedimento do lembrar, né, esse elemento que filtra a lembrança desses conhecimentos adquiridos pelo indivíduo, é que dá à memória um componente muito distinto da história, em tese, pelo menos, né? Porque a história não se transforma em função daquilo que a gente subjetivamente pensa em relação ao passado, em tese. Né? Porque, obviamente, que o historiador, como está submetido à memória, como está submetido às influências do político como um todo, como ele próprio está submetido a se transformar como indivíduo, ele pode acreditar numa coisa hoje e não acreditar depois, e passar a interpretar o mesmo assunto do ponto de vista da história de maneira distinta. Mas aí você pergunta, mas e a história se transforma nesse sentido? E, em tese, a história não se transforma, porque o passado em si não se modifica. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, em relação a um fenômeno que mais recentemente a gente acostumou a ver de uma maneira distinta, como a história da Revolução Russa. A Revolução Russa ela começa em fevereiro, né, no final de fevereiro de 1917, no calendário juliano, no Dia Internacional da Mulher, que é 10 de março no calendário gregoriano. Né? As mulheres desenvolvem uma greve naquela circunstância, as mulheres que eram responsáveis pela provisão do lar, enquanto os homens estavam na guerra, enquanto os homens estavam ocupando outras funções, as mulheres não só proviam o lar, mas em muitas circunstâncias as mulheres também trabalhavam. Fevereiro na Rússia é muito frio, é inverno. Então, as mulheres submetidas a circunstâncias extremas, né, de terem que chefiar famílias, terem que trabalhar, terem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, no meio de uma guerra onde falta tudo, num inverno rigorosíssimo, onde a escassez é ainda mais penosa, ela desencadeia uma greve, e é essa greve que leva, posteriormente, em alguns dias, à queda do czar e abre esse processo revolucionário que vai depois culminar na Revolução de Outubro. Então tem uma revolução em fevereiro e tem uma revolução de outubro. A presença da mulher na Revolução Russa, ela foi, se não esquecida, ela foi muito secundarizada em função do fato de que, na maior parte do tempo, a história não apenas era escrita pelos homens, mas era compreendida apenas a partir dos personagens centrais, que eram, não exclusivamente, mas sobretudo homens, né? Porque uma sociedade patriarcal, como todas as sociedades que existem, né, contemporaneamente, sociedades patriarcais, e o patriarcado é um dado de opressão historicamente constituído, não só no Ocidente, mas também no Oriente. A presença das mulheres nessa revolução ela foi um pouco silenciada. Na medida em que as mulheres ganham um protagonismo no presente, aquilo que estava inscrito e que tinha existido na Revolução Russa em si, como um acontecimento em si, como um acontecimento vivido, para utilizar a linguagem de Walter Benjamin, ele passa a ser resgatado por mulheres que estudam, mas também por homens, mas sobretudo por mulheres que estudam, e que passam a demonstrar a centralidade da presença das mulheres neste acontecimento. Ou seja, o acontecimento ele não se modifica, mas a história desse acontecimento pode ser percebida de maneiras distintas. Né? A tendência é que esse acontecimento seja descrito de formas diferentes, na medida em que os historiadores conheçam mais fontes, coloquem para si novas hipóteses para interpretar o passado, desenvolvam perspectivas de apreensão desse passado que são distintas. Então, a tendência é que essa transformação da história possa ser qualitativamente positiva. Mas há o caminho inverso. Eu, citando ainda esse exemplo das mulheres, eu gosto de evocar o universo distópico do livro de Margaret Atwood, né, transformado em série, né, o livro traduzido para o Brasil, Conto da Aia, a série The Handmaid's Tale, que é uma ótima série. Imagine vocês, né, que é um universo distópico,
né? Mas imagine vocês se uma sociedade qualquer sucumbisse à dominação masculina inteiramente dessa sociedade e as mulheres fossem remetidas para o lugar que os homens, ou uma parte grande dos homens, acha que é o lugar delas, o lar, né? Uma história feita nessa perspectiva há de novamente apagar a presença das mulheres no passado. Vejam, a presença das mulheres ela não apaga o passado em si, mas na medida em que o passado ele só pode existir quando escrito ou quando lembrado, esse passado em si pode ser deformado também, né? Uma sociedade distópica como a de Handmaid's Tale, ela certamente deformaria esse passado e apagaria a presença das mulheres, porque não seria do interesse dos historiadores, né? Nesse universo seriam exclusivamente homens, dizerem o que as mulheres fizeram numa revolução que libertou, né, naquele contexto, as mulheres também da opressão. Então vejam a diferença da história para a memória, né? Mas estamos falando ainda em termos gerais, né? E não pensando como é que os historiadores diferenciaram isso e como é que a memória passa a ser objeto de pensamento dos historiadores. Mais recentemente, alguns autores, né, François Hartog, no seu livro Regimes de Historicidade, né, está ali atrás, não precisa pegar, regime de historicidade, de historicidade, ele defende a tese de que na medida em que as perspectivas de futuro elas sucumbem, né? No outro texto que eu passei de Enzo Travesso, que é o texto do livro La História como Campo de Batalha, a introdução, ele também diz, né, que a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim e depois, na sequência, a debacle, né, a crise e desagregação da União Soviética, a perspectiva de futuro ela um pouco desaparece do horizonte, né? Esse horizonte de expectativa que o historiador alemão Reinhard Koselleck fala, ele se estreita e a gente parece que vive num presente contínuo. Então, François Hartog defende a tese que o regime de historicidade que atravessa a nossa contemporaneidade é um regime presentista, né? Então esse presentismo ele impõe para a gente uma expectativa de futuro cada vez mais menos importante, né? E o passado também deixa de ser um ponto necessário para a nossa reflexão e a gente vive como se estivesse num presente contínuo. Isso também é um efeito da memória da transformação, das transformações políticas e sociais, que gera uma perspectiva temporal que é distinta, que é muito diferente daquela que nós estávamos acostumados. Ou seja, se até 89, ou pelo menos no breve século XX, na expressão de Eric Hobsbawm, a humanidade vivia a expectativa de utopias que podiam ou não se realizar, né? E de um mundo polarizado, o que vem em seguida é que a falência dessas utopias coloca o homem diante de um futuro impossível, né? E de um passado que não tem mais experiência, que não tem mais ensinamento, que não tem mais circunstância de ser aquilo que contribuiu para que, se passando pelo presente, se pudesse alcançar o futuro. Então isso é muito a nossa experiência temporal das nossas sociedades e, como um todo, isso também afeta os historiadores. Então Hartog fala dos regimes de historicidade, que também é citado por Enzo Travesso, né, num ponto do texto dele, não sei se no capítulo que vocês leram ou em outro ponto, mas eu acho importante trazer aqui, né? A história se escreve sempre no presente. Muitos autores trazem essa informação. Eric Hobsbawm também, né? Eric Hobsbawm tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: cada geração coloca para si questões novas sobre o passado. Então, cada geração, ao colocar para si questões novas sobre o passado, de alguma maneira tende a encontrar novas respostas sobre esse passado. Obviamente que esse passado só pode ser aprendido a partir das evidências que ele lega ao presente. Se esse passado não for aprendido a partir das evidências que ele lega ao presente do historiador que pensa o passado, ele vai ser deformado. Ou seja, se não há
uma correspondência entre as hipóteses, entre as perspectivas adotadas pelo historiador no presente que coloca questões. Se não houver uma relação com evidências aprendidas no passado, essa história é deformada. Porque não são só as perguntas que podem responder o que houve no passado. Toda pergunta precisa ter, de alguma maneira, uma resposta que está lá e que a gente vai interpretar, às vezes de maneira distinta, às vezes confrontando posições e debatendo, mas toda pergunta tem que ter, em larga medida, uma correspondência com aquilo que se encontra no passado. Se não há essa correspondência, é aquilo que a gente diz assim, é terraplanismo, né? É ilusão de quem acha que as opiniões, por isso que eu trabalhei na primeira aula sobre essa ideia de opinião, né, fato e verdade. As opiniões elas não podem se sobrepor às evidências. As evidências, entretanto, elas não estão todas disponíveis. As evidências podem não estar disponíveis por diversos motivos, porque um regime evitou de que os documentos que depõem contra esse regime fossem tornados públicos em seguida, né? O caso da ditadura militar brasileira, a ditadura lutou durante muitos anos para evitar que os documentos que tinham sido produzidos na ditadura fossem abertos ao público. E os historiadores, num caminho oposto, contrário, lutaram para que esses arquivos fossem abertos. É uma luta que ainda não acabou. Há uma série de documentos que não são ainda conhecidos, né? E às vezes, quando os historiadores conhecem documentos, uma perspectiva que era adotada para um determinado tema se modifica inteiramente em função das evidências, né? Todavia, não só pelos documentos que são conhecidos, pelos arquivos que são abertos, que a história se modifica, né? Como eu disse, como a gente coloca perguntas para o passado a partir do presente, né? Como toda a história, né? Ou seja, todo o passado é aprendido a partir de cada presente, né? A nossa expectativa no mundo, a forma como o mundo se configura, como a memória se estabelece em relação a este mundo e influencia também o historiador. Então, os historiadores podem ter uma tendência de, às vezes, ver a coisa de uma maneira que outros não consideram a mais adequada. E por isso surgem as críticas, aquilo que se chama de revisionismo e os debates acerbos necessários, indispensáveis no interior da academia. Então, esse passado, né, que é aprendido sempre a partir do presente, né, como diz Hobsbawm, como diz Paul Ricoeur, também citado por Enzo Travesso, como diz Benedetto Croce, né, um historiador, um filósofo italiano muito importante, né, mas depois a gente vai fazer a diferenciação, porque Benedetto Croce é um presentista. Benedetto Croce tem uma frase que diz assim: toda a história é história contemporânea. Então o idealismo de Croce faz com que ele imagine que o passado em si não exista, né? Esse passado só existe porque é pensado pelo presente. Mas essa não é a forma mais adequada pela qual os historiadores acessam o passado. Os historiadores, embora entendam que o passado é pensado a partir de cada presente, eles não acham que é o presente que determina o passado, mas é o presente dialogando com o passado que escreve, que apreende, que produz a ideia do que foi aquele passado. E o produto dessa ideia, na forma de escrita da história, pode ser mais ou menos adequado conforme o escrutínio do tempo, o escrutínio dos estudiosos vai demonstrar, né? Bom, a memória ela tem uma tendência de singularizar a história. Os historiadores, até o século XIX, né, vejam, a memória ela passa a incidir mais sobre o trabalho do historiador. Ela incide sempre, mas ela passa a ser um objeto de preocupação dos historiadores no século XX. Né? Até o século XIX, os historiadores procuravam se livrar de toda dimensão que não fosse objetiva. Era a ideia de que a história, para ser ciência, tinha que ser, sobretudo, objetiva, positiva, relativa a documentos, a evidências, e quanto mais o elemento subjetivo do historiador, né, ou do testemunho do sujeito que lembra, quanto mais esse elemento fosse retirado do universo da produção historiográfica,
melhor para a história, porque mais científica a história era. Isso era a história até o século XIX. Vocês vejam que a gente também vai falar disso. Quando a história surge com Heródoto, é uma coisa muito diferente, né? No século V a.C. É uma coisa muito distinta. Então a história se transforma. Vai se transformando durante todo o tempo e a gente vai um pouco passear, né, por todos esses séculos que os historiadores trabalharam, né, na medida das nossas possibilidades de tempo nas discussões. Mas quando a história chega à sua maturidade no século XIX, alguns acham até que é no século XX, mas a história chega à sua maturidade, se conforma como ciência, um campo de especialistas. Tudo que a história quer ser um ambiente destituído de subjetividade. Então, um ambiente plenamente objetivo, plenamente científico, né? Quando a memória passa a ser da preocupação dos historiadores no século XX, muito especialmente na segunda metade do século XX, depois a gente vai dar uma precisada, né, nesses períodos de maneira mais adequada, né, e por que é na segunda metade do século XX, mas como a memória passa a ser entendida como parte importante do trabalho do historiador, os historiadores percebem que a lembrança ela singulariza a história, né? Ela adiciona um elemento que os historiadores do século XIX queriam ter distante, que é o elemento da subjetividade, da empatia, elementos que são indispensáveis, né, ou são incontornáveis no ofício do historiador, mas às vezes a gente lida como se não tivesse nenhuma relação. O que eu estou dizendo é que muitos historiadores lidam com o passado como se não tivesse nenhuma relação pessoal com esse passado. O que não é verdade, né? Todo indivíduo é um ser histórico, é um ser que está inserido na história, é um ser que tem relações de vizinhança, relações de classe, relações de gênero, de raça. Então, esse indivíduo tem em relação ao passado elementos que passam por aquilo que a gente chama de empatia, né? Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente pense ou suponha pensar como os historiadores do século XIX, ou seja, eu vou me destituir de toda a minha subjetividade para pensar o passado, né? A gente não pode pensar o passado deixando de ser aquilo que nós somos, né? Homens ou mulheres, hétero ou LGBTs, brancos ou negros, é, pessoas ditas normais ou pessoas com deficiência. A gente vai sempre pensar esse passado a partir do lugar onde nós estamos. Então, este elemento é um elemento que é trazido para nós a partir dessa dimensão de memória, e quanto mais a gente pensa a memória, mais adequado é o nosso trabalho. Quanto mais a gente assume e admite que isso é incontornável do nosso ofício, mais essa perspectiva ela adentra e é compreendida por nós sem a necessidade da gente recalcar, né? A gente traz, a gente observa, a gente vê em que medida isso influencia a gente e a gente cuida para que essa influência não determine a nossa visão do passado. Ou seja, eu não vou, porque eu sou um homem branco hétero e uma pessoa dita normal, eu não vou pensar este passado a partir deste lugar que determina a minha vida, né? A construção da empatia também é um processo racional, de buscas de opções, de histórias de vida, né? E de consciência que a gente adquire também ao longo da nossa vida. Então, o trabalho do historiador é necessariamente manter este equilíbrio entre a empatia, que é incontornável, né? A empatia nos dois sentidos, né? O que Adorno chama de afetos, né, essa economia dos afetos, né, porque afeto não é só o gostar, o afeto é a emoção que move a gente em relação ao mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado em equilibrar essa empatia em relação ao passado com o distanciamento, né? Tentando regular o reconhecimento das singularidades que são trazidas a nós pelas subjetividades e a perspectiva geral, que é aquilo que o historiador adota. Então lembre, nesse instante eu falei que a memória é o singular, não se preocupa com o universal e com o geral, mas a história ao contrário, sim. A história faz relações, a história procura estabelecer aquele acontecimento que é singular, né?
todo o acontecimento é singular, mas os historiadores inscrevem no tempo, numa perspectiva de tempo. Tem um bom exemplo que vocês podem recorrer, né, que está muito em voga aí, o documentário que está no Globoplay, né, Narciso em Férias, sobre Caetano Veloso, que é um depoimento de 1 hora e 40 minutos de Caetano Veloso, de quando ele ficou preso durante 60 dias, no final de 68 e princípio de 69. E Caetano está lembrando aquele acontecimento, e durante 1 hora e 40 minutos o documentário é todo isso, que é bom, né, para quem gosta, vocês devem gostar disso, né? É bom a gente ver como é que ele rememora isso aí. E como ele está falando apenas do lugar da memória, ele não faz relação. Né? Ele não pensa a ditadura no que ela significa, ele não tenta universalizar a experiência dele com a experiência de outros presos. Os presos que são lembrados por ele são presos que são trazidos com ele, como o Gilberto Gil, outros personagens que aparecem ali na história. Então é o campo da afetividade, da empatia que ele constrói ali em torno de si. O historiador, ele atenta para isso, mas ele não se restringe a isso. O trabalho do historiador não é somente isso. Então ele pega um depoimento como o de Caetano, ele compreende este depoimento, mas ele inscreve este depoimento no processo histórico. Ele tenta entender como é que aquela memória, como é que aquela reminiscência, aquela lembrança de Caetano Veloso, ela se inscreve naquele período, que é um período que está dentro da ditadura militar, e na ditadura militar que é logo posterior ao AI-5, onde há repressão. Ele tenta caracterizar o que é a repressão, o que é um preso político, o que é a censura. Então, o trabalho do historiador é um trabalho de pegar todo esse material com o cuidado, né, de perceber. Só um historiador do século XX pode fazer isso. Do século XIX teria muita dificuldade, porque ele teria logo que se livrar dessa parte subjetiva, né? Mas nós, historiadores do século XXI, né, que aprendemos com o século XX, né, nós somos capazes porque a gente adquiriu essa habilidade de tomar essa memória e sem perder a perspectiva geral. Bom, a memória foi introduzida muito tardiamente na história, né, ou no campo do conhecimento. Né? Ela foi introduzida tardiamente, né, tanto em função do fato de que a ciência que pensa o passado procurou se livrar de qualquer elemento de subjetividade lá no século XIX, né, quando conforma essa ciência, né, e essa ciência, ela para ser ciência igual às outras, ela tinha que ser objetiva, né? Então a memória fica fora do ambiente do historiador até o século XX. A memória passa a incidir e ser indispensável quando a memória passa a ser constitutiva das sociedades. Não que ela não tenha sido no passado, mas no século XX nós temos acontecimentos que são trágicos e que produzem a figura da testemunha, a figura